A China possui a maior população do planeta, mais de 1,3 bilhões de habitantes, e a economia mais dinâmica da atualidade. A segunda maior do mundo desde 2010, quando passou o Japão. É conhecida por produzir bens industriais de custo baixo. Aqui se explica pela mão de obra barata, pelo não pagamento de licenças de alguns produtos e pelos baixos impostos. A China é o terceiro maior país do mundo, com mais de 9,6 milhões de quilômetros quadrados. Em razão das grandes dimensões de seu território, abriga diferentes tipos climáticos e paisagens vegetais diversificadas. Manchúria. No nordeste da China, a região da Manchúria, ou Manchúria Interior, tem um clima temperado, frio e úmido. O território da Manchúria é formado principalmente por extensas planícies e baixos planaltos. Tem também numerosas siderúrgicas e metalúrgicas, que produzem aço e ligas metálicas para outros setores industriais. Instalaram-se nessa região. Também desse modo ficaram próximas das minas de carvão mineral, a sua principal fonte de energia, o que barateou bastante seus custos de produção. Em contrapartida, a grande concentração industrial na Manchúria acarretou uma grande poluição ambiental, um dos problemas mais preocupantes da China nas últimas décadas. Mongólia Interior. A Mongólia Interior recebe esse nome porque é a região que faz fronteira com a vizinha Mongólia, país situado entre a China e a Federação Russa. Nos dois lados da fronteira, tanto no chinês quanto no mongol, a paisagem é denominada pelo deserto de Gobi. A região mais ocidental da China chama-se Xinjiang. É pouco povoada e formada por planaltos áridos que estão separados por áreas mais baixas, constituindo as depressões. Planícies orientais. A região das planícies orientais tem, em grande parte, terras rebaixadas e aplainadas que concentram mais de 70% da população e da economia do país. Essas planícies possuem um solo fértil chamado loess. O loess da China é formado por uma argila muito fina, praticamente pó. Eles se misturam com os nutrientes naturais da terra e assim formam um dos solos mais férteis do mundo. A hidrografia chinesa tem também o Grande Canal, como é conhecido, que vai de Beijing, a capital Pequim, até as extremidades de Hangzhou ao sul, estendendo-se por aproximadamente 1.800 quilômetros. O relevo do território chinês. As planícies orientais são denominadas pelo clima de monções. Durante o verão, o ar quente e úmido procedente dos mares provoca chuvas intensas, que muitas vezes causam tragédias, quando as águas invadem os campos e cidades. Transformações do país. Nos últimos 100 anos, a China transformou-se profundamente, embora suas tradições culturais estejam extremamente vivas entre a população. A cada dia desenvolvem-se novas atividades que incrementaram a economia. Essas mudanças atingem grande parte dos chineses. A China era chamada de quintal do mundo e as potências europeias tinham uma presença marcante na região. Os portugueses, por exemplo, tinham estreitos contatos com os chineses quando estabeleceram uma feitoria em Macau. Outro exemplo da presença europeia na China é Hong Kong, localizada na província de Cantão. A cidade sempre foi um importante entreposto comercial, onde mercadorias como tecidos, porcelanas e alimentos eram negociados com o exterior. No século XIX, os governantes chineses tentaram combater o tráfico e os ingleses reagiram, enviando uma frota de guerra em 1839. Derrotados em 1842, os chineses foram obrigados a assinar um acordo no qual se sujeitavam a pagar indenização, abrir 5 portos para o comércio e ceder Hong Kong aos ingleses. Anos depois, de 1856 a 1860, uma nova guerra aconteceu por causa da insistência da Inglaterra em comercializar o ópio, prejudicando milhões de famílias chinesas. Esses conflitos ficaram conhecidos como a Guerra do Ópio. As revoltas destacaram-se dois grandes grupos nacionalistas, um deles liderado pelo general Chiang Kai-shek, que pregava a expulsão de todos os estrangeiros do país e contava com o apoio dos proprietários rurais e das tradicionais famílias chinesas. O outro grupo tinha o comando do líder comunista chinês Mao Tse-tung,
que acreditava que a expulsão dos estrangeiros deveria ser acompanhada de uma mudança na economia, com a implantação do socialismo. Apesar de rivais, esses grupos nacionalistas estabeleceram um acordo durante a Segunda Guerra Mundial, lutando juntos pela expulsão dos japoneses que havia invadido a Manchúria em 1931. Uma medida radical que foi adotada por meio de uma campanha que se estendeu de 1958 a 1960 ficou conhecida como o Grande Salto para a Frente. Nessa época, 80% da população chinesa vivia no campo. A meta desse plano era tornar cada comuna popular autossuficiente, produzindo seus próprios alimentos e as ferramentas para o trabalho. A China teve um período crítico que se estendeu do fim de 1959 ao início de 1961 e ficou conhecido como Grande Fome. Para reverter politicamente o impacto desses insucessos, Mao Tse-tung lançou a Revolução Cultural em 1966, mobilizando grandes massas de jovens. Conclamou os chineses a lutar contra as pessoas que não acreditavam no socialismo, que passaram a ser chamadas de traidoras. No início da década de 1970, ocorreu uma aproximação entre a China e os Estados Unidos. Os estadunidenses queriam aproveitar as rivalidades entre a União Soviética e a China para se fortalecerem fortemente internacionalmente. Em 1976, Mao Tse-tung morreu. A era dengue, na época na China, o salário médio era muito baixo e havia falta de alimentos, remédios, roupas e etc. A única forma de alterar essa situação, segundo seus líderes, era atrair empresas estrangeiras interessadas em investir no país. A meta era construir um país socialista e próspero. Para isso, o governo permitiria que a economia capitalista se instalasse no país, mas controlariam tudo. Esse modelo foi chamado de economia socialista de mercado. O governo chinês criou as ZEEs, Zonas Econômicas Especiais, isto é, escolheu determinadas regiões para receber os investimentos estrangeiros, especialmente indústrias voltadas para a exportação. A China apresenta uma produção agrícola muito diversificada. A pecuária chinesa também tem crescido bastante. Mas, apesar do sucesso de sua agropecuária, a China precisa importar alimentos para alimentar sua população de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Calcula-se que existem mais de 200 milhões de chineses vivendo em situação ilegal nas cidades. Sem essa autorização, eles só conseguem trabalhar em serviços informais, que pagam salários menores, mas são maiores do que os que poderiam obter se continuasse trabalhando em uma propriedade familiar rural. O êxodo rural tem alterado a distribuição da população chinesa. Em 1989, cerca de 75% dos chineses moravam e trabalhavam no campo. Em 2000, esse número havia diminuído para 65%. Em 2012, o governo chinês divulgou um censo que apontava 51% dos habitantes chineses vivendo na cidade e 49% no campo. Estima-se que a população urbana chinesa continuará crescendo até tornar-se, nos próximos 20 anos, aproximadamente 75% da população total do país. A campanha do filho único tradicionalmente ligava às atividades rurais. Os chineses acreditavam que uma família só seria completa com um grande número de filhos, pois isso representava mais pessoas trabalhando e elevava a renda da família. Assim, apesar do afrouxamento da política do filho único para permitir mais filhos por casal, o controle do governo chinês sobre os direitos reprodutivos da população continua. Líder Hu Yaobang, demitido em 1987 por Deng por apoiar um debate aberto sobre a reforma política no país, transformou-se em um símbolo de luta dos jovens. No início de 1989, seu estado de saúde era muito grave e milhares de jovens se reuniram para homenageá-lo na Praça Tiananmen, que passou a ser um centro de resistência dos estudantes. O governo de Deng decretou lei marcial e ordenou que as tropas tomassem a praça. Nos confrontos morreram entre 800 e 2.600 estudantes chineses em menos de meia hora. A repressão foi violenta e teve impacto negativo na imagem internacional do país.